Evangelho do dia. Lucas versículo 17 de 25. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente. Nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: em dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás. Pois, como o relâmpago brilha de um lado até ao outro do céu, assim também será o Filho do Homem, no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Precisamos ter tempo para Deus. O reino de Deus não vem ostensivamente. Nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está dentro de nós. O Evangelho deste dia nos fala que o reino de Deus está dentro de nós. Notemos que o Evangelho de S. Lucas nos diz textualmente que o reino de Deus está entre vós, mas se nós conferirmos o original grego, iremos perceber que a expressão admite uma dupla tradução possível. Na primeira, o reino de Deus está entre nós, isto é, no nosso meio. No entanto, o reino de Deus está também dentro de nós, e talvez seja esta segunda interpretação a mais importante para a nossa vida espiritual. Por quê? Porque o que Jesus nos está dizendo é: e não procureis o reino de Deus aqui, ali ou em outros lugares, porque ele está dentro de vós. É como dizia S. Agostinho em suas Confissões, naquele belo hino à beleza tão antiga e tão nova, a quem ele diz ter amado tão tarde. E diz porque, e eis que tu estavas dentro, e eu fora. Deus nos chama, e nos chama dentro de nós. Daí se vê a grande miséria que é viver uma vida totalmente exterior, dispersa, dissipada, que é ser chamado para dentro, e ser empurrado para fora por tantas coisas, como foi por algum tempo a vida da pobre Marta, inquieta no meio das panelas da cozinha, agitada com muitas coisas. Lutas contra o que dispersa. De fato, o diabo, o mundo e a carne são especialistas em fazer isso conosco. Os três inimigos de nossa alma são hábeis em nos dissipar, dispersar, e nos pôr para fora, levando-nos a buscar Deus onde ele não se encontra. E assim nos perdemos. Mas nos perdemos por quê? Porque vamos buscar a felicidade nas lonjuras do nosso ser, fora do nosso centro. Excêntricos, buscamos a Deus e a felicidade sabe-se lá onde. Quanta coisa nos dispersa! É Facebook, é Instagram, é o WhatsApp o dia inteiro, que nos chamam e levam para todos os lados. Ora, do que nós precisamos é ter um tempo para descobrir o reino de Deus dentro de nós. Eis então um conselho: tomemos uma decisão, a decisão de, ao menos numa parte do dia, cortarmos essas formas de distração das redes sociais, deixarmos um pouco o telefone de lado, deixarmos o que nos perturba e procurarmos nos recolher. Encontremo-nos com nós mesmos, e depois nos encontremos com o Deus que nos está chamando. A voz de Deus chama. É Deus quem faz o apelo, que nos chama no nosso coração, mas se não fizermos silêncio, como iremos ouvi-lo? Um conselho prático. Sendo, pois, bem concretos, façamos o seguinte. Nós, que estamos acostumados a ouvir estas homilias, reservemos todos os dias um tempinho para ler o Evangelho, depois de tê-lo lido, ouçamos de novo a homilia em espírito de escuta, de oração. Se algo na leitura e na homilia nos tiver chamado a atenção, como que brilhando dentro de nós de alguma forma, levemos isso para a oração e, durante algum tempo, que sejam 10 minutos apenas, estejamos em colóquio com Jesus. Demos-lhe este tempo de oração. Peguemos, se for o caso, papel e caneta e lhe escrevamos sobre o que nos tocou na homilia. Tenhamos esse tempo de amizade com Cristo, e veremos que ele não está longe, e ele está dentro. Ele não nos fala em língua estranha, mas na linguagem do nosso coração. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Deus abençoe você.